Bom, pessoal, agora que nós já sabemos verificar os sinais vitais do paciente, nós vamos dar continuidade aprendendo onde é que a gente vai atender esse paciente. Então, como eu sempre disse para vocês desde o início, todo o nosso foco em relação ao atendimento do paciente, ele será na unidade hospitalar, porque é lá que vocês farão estágio agora no primeiro módulo, tá? Então, para vocês acompanharem aí no livro, tá lá na unidade 1, no volume 1 do livro, páginas 42 e 43, falando sobre unidades hospitalares. Então, o que é a unidade hospitalar? A unidade do hospital se refere a um conjunto de elementos funcionalmente agrupados para proporcionar atendimento com excelência, garantindo a segurança, o conforto e facilitando o trabalho das equipes. Então, uma unidade hospitalar, ela tem essas duas funções: atender com segurança o paciente e dar suporte para que o profissional consiga fazer isso com segurança também. Então, é tanto voltado para o profissional quanto voltada para a segurança do paciente, tá? Então, um hospital, basicamente, ele vai se dividir em dois módulos, para ficar talvez mais compreensível para vocês, de atendimento. Então, aqui a gente tem as unidades assistenciais e nós temos também as unidades de apoio. Eu vou tentar ativar a setinha aqui para vocês acompanharem. Então, vamos lá. O hospital, então, ele vai ser dividido em unidades assistenciais e unidades de apoio. As unidades assistenciais são basicamente os lugares onde vai ter atendimento direto ao paciente. Então, as unidades de emergência e as unidades de internação. A unidade de emergência é basicamente os pronto-socorros, tanto o pronto-socorro adulto quanto o pronto-socorro infantil, que é esse aqui de baixo, o PSI, que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, o pronto-socorro adulto e o pronto-socorro infantil. Já a unidade de internação é quando o paciente passa lá numa consulta com o médico e o médico dá uma carta de encaminhamento para que ele faça um tratamento dentro do hospital. E esse tratamento ele pode ser um tratamento cirúrgico, então ele vai ficar acomodado numa clínica cirúrgica, ou pode ser um tratamento clínico, e aí ele vai ficar internado numa unidade de clínica médica. Ou também pode ser uma condição um pouco mais grave, e aí ele necessite de terapia intensiva, então ele pode ficar acomodado numa UTI adulto, ou se for um caso pediátrico, numa UTI pediátrica. Todas essas unidades de apoio são setores que fornecem todo o suporte de atendimento ao paciente, mas que não têm um atendimento direto, ou seja, não tem um contato direto com o paciente, assim como nós temos aqui nas unidades assistenciais. Que é o caso da nutrição, que vai fazer toda a parte de alimentação do paciente, hotelaria, que alguns lugares chamam de higiene, que é responsável tanto pela limpeza quanto pelo suprimento de roupas, né? Suprimento de camisola, suprimento de cobertor, de lençol. Tem o setor da manutenção, que em alguns hospitais, esses dois setores, hotelaria e manutenção, são setores que funcionam juntos, né? Trabalham com a mesma chefia, né? Eles são organizados pela mesma chefia. Em alguns outros lugares, não, eles são separados, como vocês estão vendo aqui. Aqui eles fazem todo o atendimento, infraestrutura do hospital, então uma tomada do quarto está quebrada, é o pessoal da manutenção que atua. Fazer a manutenção das paredes, como pintura, ou mesmo de equipamentos também é o pessoal da manutenção. Coloquei como setor de apoio também o centro cirúrgico e a central de material e esterilização. Então, o centro cirúrgico ele é como uma unidade de apoio porque ele não serve para o paciente ficar internado, ele é um local transitório. O paciente vai lá, realiza uma cirurgia e volta para a unidade de internação, no caso a clínica cirúrgica, para ficar dar continuidade ao tratamento, tá? E a central de material e esterilização é o local onde todos os materiais que são reprocessáveis, né, que precisam ser esterilizados para aí sim ser usados novamente, precisam ser encaminhados para
para este setor, né, para que sejam esterilizados. E as unidades de diagnóstico por imagem, que também são setores transitórios para o paciente. Então, o paciente precisa realizar um raio-x, uma tomografia, uma ressonância magnética, ou realizar um tratamento em câmera hiperbárica, é para essa unidade diagnóstica que ele vai. Então, nessas duas aqui, tanto centro cirúrgico quanto unidade diagnóstica por imagem, são setores transitórios. Todos esses outros essas outras unidades, como nutrição, hotelaria, manutenção e central de material, são setores que prestam atendimento ao paciente de uma forma indireta, ou seja, os profissionais daqui eles não têm contato direto com o paciente, diferente daqui, que basicamente quem atua é o pessoal da enfermagem, o pessoal da medicina, o pessoal da fisioterapia, que tem sim contato direto com o paciente. Então, lá no Mandaki, onde vocês vão atuar basicamente? Nesse primeiro momento é aqui na unidade de internação, mais voltado para a clínica cirúrgica ou para a clínica médica, mais ou menos é ali que vocês vão prestar esse primeiro atendimento de vocês, né, lá no estágio, ou alguns ficarão lá no pronto-socorro também, prestando atendimento ao paciente, realizando algumas técnicas. Então, a gente vai basicamente voltar a nossa energia de estudo para entender como as coisas funcionam nestas unidades assistenciais, certo? Bom, então vamos lá. Vamos falar então basicamente da clínica médica e da clínica cirúrgica. Então, para vocês entenderem como é a unidade, ela é assim, ó. Como vocês estão vendo nessa foto aqui, normalmente é um corredor com algumas portas que a gente pode chamar de enfermaria. E aí há uma diferença entre enfermaria e apartamento, e eu vou colocar para vocês mais para frente, tá? Mas normalmente é um corredor bem longo, né, bem comprido, com a identificação, com uma placa identificando qual é o andar que você está e qual é o nome do andar que você está, e com várias portas que podem ser, ó, normalmente a recepção é a primeira coisa, né, que a gente chega, e logo na recepção tem o posto de enfermagem, que é um local destinado para guardar toda a parte de material e documentação da enfermagem. Então, normalmente é no posto de enfermagem que nós temos os computadores, que nós temos os arquivos, né, do paciente, que nós temos alguns materiais de suporte para o atendimento da enfermagem. Então, às vezes é no posto de enfermagem que a gente prepara alguma medicação ou prepara alguma bandeja de curativo, por exemplo. Então, aqui pode ser que fique acomodado nos armários, né, alguns materiais que nós utilizaremos durante o atendimento do paciente. Então, primeiro vem a recepção, normalmente vem o posto de enfermagem. Reparem que o ideal é que o posto de enfermagem e a recepção eles sejam centralizados e não nunca na ponta do corredor, mas isso vai depender muito da infraestrutura do local, tá? Então, se porventura ele for na ponta do corredor, para cá, né, para aqui para frente ou para o fundo, né, depende da posição que você está, virão os quartos de enfermaria ou apartamento. Um pouco mais para frente para vocês, eu vou colocar qual é a diferença entre um apartamento e uma enfermaria. Também há portas, armários ou salas, aí vai depender também da infraestrutura de cada local, que tem a rouparia, que é ali que ficam os lençóis, camisolas, cobertores. Tem também uma sala de expurgo. A sala de expurgo é o local onde fica todo o material sujo já utilizado por nós da enfermagem no paciente. Então, as roupas, depois de utilizadas, elas vão ser acomodadas em sacos específicos que a gente vai aprender um pouquinho mais para frente, que são os sacos de hamper. E esses sacos de hamper, quando enchem sua capacidade máxima, né, eles precisam ser colocados nesta sala de expurgo para que sejam retirados pelo pessoal da hotelaria, tá? Então é uma sala específica para que a gente faça a guarda dos materiais utilizados e tem também pias nestas salas que servem para a gente lavar os materiais se a gente precisar reutilizar. Tem também sala de armazenamento de material e equipamento, então às vezes uma maca,
de transporte, um transfer, que é um passante, que eu vou mostrar para vocês mais para frente o que que é, todo esse equipamento, ele precisa de um local para ser acomodado e ele pode, muitas vezes, ficar acomodado dentro destas salas de materiais e equipamentos. O que é importante a gente ressaltar é que materiais que são utilizados para um curativo, por exemplo, que são materiais novos, de uso único, uma gaze, uma faixa de curativo, eles não podem estar acomodados no mesmo local que uma maca, por exemplo. Por quê? Porque eles são materiais considerados materiais de uso único. E aí tem embalagem. A embalagem pode ser frágil e a gente precisa acomodar ele em local que a gente garanta que essa embalagem seja preservada. Então não é que eles não possam ficar na mesma sala, por exemplo, mas eles precisam ser acondicionados de forma que garantam que a embalagem não seja danificada antes do uso, tá? Além disso, tem copa de colaboradores e a copa do paciente. Então, a copa do colaborador normalmente serve para a gente tomar o nosso café e ela é diferente da copa do paciente, que é onde o pessoal da nutrição vai distribuir a alimentação do paciente, café da manhã, café da tarde, almoço e janta do paciente. Então é ali onde eles normalmente preparam a bandeja do paciente e levam até o quarto onde o paciente está. E tem a sala da equipe da hotelaria, que normalmente é chamada de sala da higiene, é onde o pessoal guarda aqueles carrinhos que fazem a limpeza do chão e fazem a limpeza das paredes, todo aquele carrinho de limpeza, né, que normalmente é chamado de higiene. Então, um corredor desse aqui, ele vai acomodar todas estas salinhas, cada uma com a sua função que nós vimos aqui. Então, para que a gente entenda qual é a diferença de uma enfermaria e de um apartamento, basicamente é isso aqui. Se é um hospital particular ou um hospital público, tanto faz, a estrutura vai ser sempre a mesma. O que muda muitas vezes é o tipo de material utilizado, né? Certamente em um hospital particular, o material pode ser que seja um pouco mais robusto do que o material utilizado em um hospital público, que hoje em dia não é muito verdade, porque os hospitais públicos estão sendo equipados com materiais novos e muito bons, materiais de última geração. Então essa não é a realidade mais nua e crua, não. Então, o que diferencia uma enfermaria de um apartamento é que em um apartamento, como vocês estão vendo aqui na seta que eu estou colocando, só é possível ver uma cama, um leito para o paciente. Já na enfermaria, que é a foto aqui de cima, é possível ver mais de um leito. Então, uma enfermaria significa que dentro de um quarto, dentro de um espaço, será atendido mais que um paciente. E já em apartamento, não. Será a capacidade de atendimento de um apartamento é única e exclusivamente para um paciente. Nessa foto aqui de baixo, podem ver que é uma situação um pouco mais simples, mas os móveis se assemelham bastante a essa realidade aqui de cima, e essa daqui eu retirei de um hospital público. Vejam que a cama tem praticamente a mesma forma, né, a mesma tecnologia da cama de um hospital particular, né? Aqui tem uma poltrona para o acompanhante, aqui também tem a poltrona para o acompanhante. Então, para vocês verem que é lógico que a infraestrutura muda, né? Mas basicamente os materiais são os mesmos utilizados. Então, uma enfermaria possibilita o atendimento simultâneo de mais de um paciente. Já o apartamento permite o atendimento somente de um paciente, tá? Então, eu coloquei para vocês aqui mais ou menos uma planta física para vocês entenderem o que, que tem que conter dentro de um quarto de um paciente, seja ele apartamento ou enfermaria, e basicamente é isso aqui, ó. Então vamos lá. Tem que ter a cama, né? Ou seja, o leito que o paciente vai ficar. É necessário que esse leito seja composto por uma grade de proteção, aqui que são as grades laterais, para evitar que o paciente se mova e porventura caia, né? Durante o atendimento ou durante a sua permanência na cama. É necessário que tenha uma mesa de refeições para facilitar o acesso desse paciente à refeição dele. Então essa daqui ela tá acoplada à cama, mas muitas vezes elas são de rodinhas aqui no chão que facilitam a colocação e a retirada delas, tá? Tem aqui sempre uma mesinha de cabeceira,
ou é um criado mudo, ou uma mesinha como essa, que é feita, né, ela está aí para acomodar os pertences do paciente e também muitas vezes servir de apoio para a enfermagem, né, para a enfermagem realizar algum procedimento que seja necessário fazer com o paciente. Na parede tem a régua de gases, e essa régua de gases, ela serve, e ela, além dela servir, ela é imprescindível para o atendimento do paciente, porque a régua de gases, ela é justamente o que o nome diz, ela é uma régua, né, que tem aqui alguns fluxômetros, que são essas reguinhas aqui, ó, esses reguladores de pressão, que servem para oferecer, neste caso do verdinho, oxigênio ao paciente, neste caso do amarelinho, ar comprimido do paciente. E aqui eu vou abrir um parênteses para a gente entender o que é o oxigênio e o que é o ar comprimido. Então, o oxigênio, que é esse verdinho, sempre vai estar identificado assim na cor verde, e ele serve para ofertar ao paciente oxigênio a 100%, ou seja, é oxigênio puro. Daqui, se eu conectar um dispositivo que é uma mangueirinha para levar esse gás ao paciente, o paciente irá receber oxigênio puro, ou seja, o paciente tem algum problema que ele não consegue muitas vezes respirar adequadamente e isso faz com que ele tenha a quantidade de oxigênio do sangue diminuída e aí ele precisa de um aporte de oxigênio que é esse dispositivo verde aqui, ó, acoplando um dispositivo que a gente vai aprender mais para frente em oxigenoterapia, consegue fornecer para ele. Esse outro amarelo, ele também oferece um gás para o paciente, mas já não é oxigênio 100%, é um gás chamado ar comprimido. O ar comprimido, ele é uma mistura de gases que simula o gás atmosférico que nós respiramos. Então aqui não sai 100% de oxigênio como sai aqui. Neste amarelinho, quando a gente conecta um dispositivo aqui, sai oxigênio a 21%, ou seja, é a mesma concentração de oxigênio que nós temos na atmosfera, que nós temos no ar que nós respiramos no ambiente. Então, às vezes, o paciente precisa fazer uma inalação, mas ele não está com oxigênio baixo no sangue, então não há necessidade da gente dar oxigênio para ele. Nós utilizamos esse dispositivo amarelo porque ele precisa só vaporizar ou vaporar, né? Tornar um vapor aquele medicamento da inalação. Então aqui é quando o paciente não precisa receber oxigênio e aqui o verdinho é quando ele precisa receber oxigênio. Esse aqui do meio não tem o frasquinho, mas ele é uma rede de vácuo. O vácuo ele serve para fazer sucção. Então, se o paciente necessita de fazer aspiração da boca, do nariz, de alguma secreção, a gente coloca um dispositivo aqui nesta saída e a partir dele é possível realizar a aspiração do paciente. Tem também aqui a rede de energia elétrica, não sei se fica claro para vocês, mas aqui são tomadas 110 e 220 e aqui, ó, esse dispositivo com a cordinha é a campainha do paciente, que é primordial para o atendimento, porque nós da enfermagem não ficamos 24 horas dentro do quarto com o paciente, a gente eventualmente sai para realizar alguma tarefa e volta para o atendimento. Então, se neste entretempo o paciente precisa da enfermagem, ele aciona esta campainha que solta um sinal sonoro e luminoso lá no posto de enfermagem e a gente fica sabendo quem é que está precisando de atendimento imediato. Além disso, nós temos um outro quadro aqui que mostra de uma forma visual, facilitando para nós da enfermagem, quais são os riscos aos quais o paciente está sendo submetido, está sendo exposto. Então, aqui nessa imagem fica mais fácil para a gente ver tanto a régua de gases quanto o mapa de risco do paciente. Então vamos lá de novo, só porque aqui ficou numa imagem maior. Na régua de gases eu tenho o ar comprimido, que é esse amarelo, eu tenho o oxigênio, que é este verde, eu tenho o vácuo, que se eu conectar um frasco aqui é possível realizar a aspiração do paciente, eu tenho a campainha, que serve para o paciente me acionar caso esteja acontecendo algo e eu não esteja presente, e nós temos aqui também a linha de energia, né, que
serve para a gente ligar algum equipamento ou mesmo o paciente ligar algum equipamento se for necessário. E aqui a gente tem um mapa de risco. Esse mapa de risco ele mostra para mim quais os riscos que o paciente tem em ficar acomodado ali naquele leito, né? Então, todo paciente que interna com a gente e ele vai ser submetido a algum tratamento clínico ou cirúrgico, provavelmente vai ter risco de queda. Por quê? Porque o paciente pode sofrer alterações de pressão arterial, o paciente pode ter muita dor, e aí, por esta razão, ele corre um sério risco de ter queda. Por isso que todo paciente precisa do acompanhamento da enfermagem para se locomover. É lógico que a gente não vai ficar ao lado do paciente 100% do tempo. Em alguns casos, sim, na maioria deles, não. Mas é importante que a gente explique para o paciente todo o risco que ele corre, a gente explique para ele que ele corre o risco de sofrer uma queda. Então, é necessário que a gente deixe o chão sempre limpo, não deixe roupas no chão, não deixe obstáculos para esse paciente que esse paciente precise ultrapassar para ir até o banheiro, por exemplo. É importante que a gente sempre mantenha uma luz meio acesa, né, o ambiente claro, mesmo à noite, para que facilite esse caminhar do paciente até essa locomoção até o banheiro, por exemplo, se ele achar necessário durante a noite, ele não acione a campainha para que a gente acompanhe. Então, tudo isso precisa ser explicado para o paciente e a gente precisa garantir que ele entenda que ele sofre este risco de levar uma queda durante o seu atendimento. E aqui tem outros riscos que aí são mais específicos de acordo com o tipo de tratamento que o paciente está. Então, risco de TEV, para que vocês entendam a sigla, TEV é tromboembolismo venoso. Se o paciente fica muito tempo acamado, o fato dele estar imobilizado na cama pode promover o risco, né, dele ter uma trombose venosa nas pernas. Então, a falta de mobilidade aumenta o risco dele desenvolver uma trombose, por exemplo, né? Então, esta tarjeta aqui nos indica que aquele paciente tem risco de ter trombose. E aí, o que a gente pode fazer? Algumas ações podem ser tomadas, tanto ações médicas quanto ações de enfermagem, para minimizar o risco do paciente desenvolver essa trombose. Então, aqui ações de enfermagem para evitar a trombose pode ser se o paciente não tiver nenhuma contraindicação, a gente levar esse paciente para caminhar regularmente, ou a gente fazer exercícios com as pernas desse paciente regularmente. Então, como se a gente fosse fazer aquela bicicletinha na criança na cama, a gente tenta fazer isso, ou promover massagens de conforto nos membros inferiores, manter os membros inferiores elevados. Todas essas são ações de enfermagem que ajudam a melhorar a condição do paciente e minimizam o risco dele ter esta TEV, esse tromboembolismo venoso, além de ações médicas. Então, aqui também provavelmente vai ser indicado para este paciente o uso de meias compressivas, que são aquelas meias tipo Kendall, que ficam bem apertadinhas na perna, né? Também elas auxiliam a diminuir o risco e, em alguns casos, dependendo do tipo de tratamento do paciente, pode ser indicado algumas medicações anticoagulantes, que também minimizam o risco desse paciente ter esta trombose. Este outro risco aqui é o risco de broncoaspiração. O risco de broncoaspiração é quando o paciente tem algum problema, normalmente de deglutição, ou a condição clínica dele não permite que ele faça, né, a deglutição do alimento adequadamente, e isso faz com que ele engasgue muitas vezes com a comida, e essa comida, ou água, ou líquido, qualquer coisa que seja ingerido pelo paciente, se desloque do caminho correto e vá para o pulmão. Broncoaspiração é isso, é o paciente engasgar com o que ele estava deglutindo e é este objeto partir por um local inadequado, que seria, no caso, o caminho da traqueia, invadindo o pulmão, provocando a broncoaspiração. E eu sabendo, né, chegando no quarto do paciente, vendo que ele tem essa tarjetinha aqui de broncoaspiração, que ele corre o risco de fazer broncoaspiração, existem também ações de enfermagem que fazem com que eu minimize
esse risco do paciente. Que seriam? Quais são as ações de enfermagem relacionadas aqui à broncoaspiração? Então, o que pode fazer? O que a enfermagem pode fazer para minimizar o risco de broncoaspiração do paciente? Então, manter o decúbito do paciente sempre elevado. A gente vai aprender sobre posicionamento do paciente, mas para que vocês já tenham uma prévia, é um decúbito de 45 a 90 graus. O nome dele é Fowler, a gente vai aprender a escrever. Então, manter o paciente sempre em decúbito elevado. Caso o paciente tenha alguma restrição e não possa permanecer com decúbito elevado, é possível que a gente mantenha o paciente com a cabeça lateralizada, para caso ele tenha algum refluxo gastroesofágico que provoque, por exemplo, o vômito, que ele não broncoaspire esse conteúdo. Então, mantendo a cabeça lateralizada, é possível que ele expele, né, vai expelir esse conteúdo e aí esse conteúdo não vá para o pulmão, tá? Então aqui são ações de enfermagem, existem outras ações, por exemplo, o pessoal da nutrição pode utilizar espessante na comida desse paciente. Então é um senhorzinho que não deglute bem, eu não vou dar água na forma líquida para esse paciente, porque mesmo na posição sentado, que é a posição de Fowler que nós já aprendemos, que minimiza esse risco, mesmo assim esse paciente ainda corre o risco de engasgar. Então, é necessário que esse paciente aqui ingira, não ingira líquidos, né? Então, o pessoal da nutrição faz espessante na água desse paciente e aí ela fica na forma mais gelatinosa, o que facilita a deglutição do paciente. E o último risco que vocês estão vendo aqui é o risco de úlcera por pressão. Essa úlcera por pressão pode também ser chamada de úlcera por posicionamento, que são aquelas feridas na pele do paciente porque ele ficou muito tempo sentado ou deitado na mesma posição e aí acabou ferindo a pele do paciente por falta de vascularização adequada. Então, o risco de úlcera por pressão se dá pelo posicionamento do paciente sem mudança de decúbito. Então, o paciente não muda de decúbito, fica muito tempo na mesma posição, provoca ali uma falta de vascularização, ou seja, uma hipóxia na região, né? E aí esta hipóxia faz com que aquela parte que ficou muito tempo pressionada, ela morra, né? Então acontece a úlcera por pressão ali naquela região. É lógico que a gente vai aprender, né? Eu vou falar para vocês mais para frente quais os locais, de acordo com o posicionamento do paciente, que favorecem o aparecimento de úlcera por pressão, mas para que vocês já saibam, ela ocorre normalmente em proeminências ósseas. E aí eu preciso que vocês retomem lá o conteúdo de anatomia para que fique mais simples para vocês aprenderem esse conteúdo mais para frente. Então, proeminência óssea é quando eu tenho o osso sobressaltado e este osso, de acordo com o posicionamento, pressiona a minha pele contra o colchão, por exemplo, e aí causa a falta da vascularização. Certo? Então, este quadro e esta régua de gases, como vocês viram aqui no quarto, ficam dispostos na parede do quarto do paciente. Tanto de pacientes que ficam acomodados em apartamentos, quanto de pacientes que ficam acomodados em enfermarias, tá? Então, tudo isso que vocês estão vendo nesse quarto aqui são itens que devem existir em cada leito do paciente, seja um leito de apartamento ou em um leito de enfermaria. Então, se for um leito de enfermaria, toda esta composição terá que ter uma ao lado da outra, como vocês viram nesta fotinho aqui, ó. Então, o que está faltando aqui? Aqui ele tem a régua de gases, tem a campainha, né, que é esse cordãozinho, tem a tomadinha aqui, tá faltando, tem a mesinha, né, de alimentação do paciente, tem a poltrona, tá faltando aqui só uma mesa de cabeceira, que seria a mesa de apoio para os pertences do paciente e para auxílio das ações de enfermagem. Então, nesse caso aqui,
da foto que eu mostrei para vocês neste quarto, o que está faltando é só essa mesinha de cabeceira, mas que pode ser improvisada e utilizada essa mesa de alimentação aqui na pior das hipóteses, certo? Vocês podem ver que aqui também tem lixo, aqui também tem escadinha para facilitar a subida do paciente à cama. Então existem alguns outros equipamentos que também vão ter, como esse suporte de soro, ó. Esse pedestal aqui serve para a gente pendurar o soro, então também ele deve existir dependendo do tratamento do paciente, tá? Eu vou pedir para vocês depois prestarem bastante atenção em tudo que tem nessa foto, para que vocês consigam assimilar como é que vai ser lá no estágio, lá no Mandaki, se cada leito vai ter esta conformação, tá? A ideia é que tenha assim. Eu vou depois na próxima aula passar para vocês sobre como nós fazemos para desprezar o lixo hospitalar, e aí a gente vai entender que nessa foto aqui, esse lixinho desta cor não está muito adequado, a gente vai ver mais pra frente, tá? Então aqui faltou a cabeceira, né, a mesinha de cabeceira do paciente, e faltou o quadro de riscos do paciente, que é esse quadro que nós estamos vendo aqui nesta fotinha, tá? Então aqui vem a identificação do paciente, a identificação do leito e quais os riscos que esse paciente corre estando internado nesta unidade. Bom, sabendo tudo o que tem no quarto do paciente, é importante que a gente entenda que este quarto precisa ser mantido sempre limpo. Então, é também uma das funções da enfermagem, além do cuidado com o paciente, o cuidado com a infraestrutura onde o paciente está sendo acomodado. E para isso, nós temos 3 conceitos básicos de limpeza que eu preciso que vocês gravem o nome e o conceito. Quais são? Limpeza imediata, limpeza concorrente e limpeza terminal. Para vocês acompanharem no livro, tá lá na página 43, tipos de limpeza, tá? Talvez vocês não vejam no livro esta limpeza imediata, mas eu vou pedir para vocês acrescentarem esse conceito aí, para que vocês saibam desse conceito. Então, o que seria a limpeza imediata? Vamos acompanhar aqui, ó. A limpeza imediata é aquela realizada em qualquer momento, quando ocorrem sujidades ou contaminação do ambiente, ou, né, ou equipamentos com matéria orgânica, mesmo após ter sido realizada a limpeza concorrente. Então, a limpeza imediata é tudo que eu sujar, que eu ver sujar, mesmo que no uso, deve ser limpo. Então não é para aguardar a limpeza no final do dia. Então, de repente, eu estava preparando uma medicação, fui fazer a realização da punção venosa do paciente e pingou um pouquinho de sangue na cama. Imediatamente, esta matéria orgânica, que é o sangue do paciente, tem que ser limpa. Ou eu estava manipulando o paciente e ele vomitou. Então, imediatamente, toda a área onde esta matéria orgânica atingiu precisa ser limpa através da limpeza imediata. Um outro conceito de limpeza que nós temos é a limpeza concorrente. Então, a limpeza concorrente é aquela realizada diariamente, com sujidade visível ou não. Então, a limpeza concorrente, mesmo que não tenha sido, o paciente não tenha vomitado, não tenha eu não tenha sujado com medicação, ou não esteja sujo com sangue, com fezes, com urina, com água, com nada, nem com alimentação, não importa. Uma vez ao dia, ou pelo menos uma vez ao plantão, deve ser realizada a limpeza concorrente daquela região. E de que região? De todos aqueles mobiliários que nós vimos no quarto que eu mostrei para vocês, que é o quarto do paciente. Então, se for uma enfermaria, toda aquela conformação de um leito deve ser limpa, se for apartamento, tudo que estiver no apartamento deve ser higienizado. E quem é responsável pela higienização de todo aquele mobiliário somos nós da enfermagem, tá? E, por fim, nós temos o conceito de limpeza terminal. A limpeza terminal é aquela realizada após a alta, óbito ou transferência do paciente. Para que vocês entendam basicamente a diferença entre limpeza concorrente e limpeza terminal. A limpeza concorrente, ela é realizada diariamente nas superfícies onde o paciente mais tem contato ou nós da enfermagem mais temos contato. Então, eu mexi na mesinha de alimentação do paciente, eu mexi no suporte de soro, vou voltar a foto aqui. Eu mexi
Na mesinha de alimentação, eu mexi no suporte de soro, eu mexi nas grades da cama e eu mexi na poltrona do acompanhante. Tudo isso tem que ser realizada a limpeza concorrente, pelo menos uma vez ao dia, ou, se for determinado pelo protocolo da instituição, uma vez a cada plantão, tá? O que diferencia a limpeza concorrente da limpeza terminal é que, na limpeza concorrente, é realizada a limpeza destes locais que eu falei para vocês, superficialmente. Então, aqui na plataforma da mesa de cabeceira, nas grades, né, aqui na lateral, nas grades da cama, no suporte de soro, nos braços aqui da poltrona. E a higiene vai fazer uma higienização, né, o pessoal da hotelaria faz uma limpeza parcial aqui do chão, então eles limpam o chão para retirar a sujidade visível. Já na limpeza terminal, quando o paciente não estiver mais utilizando este leito, é realizada a limpeza de todos os equipamentos. Então, nós da enfermagem limpamos tudo. Limpamos o suporte de soro, limpamos a cama de uma forma geral, limpamos esta mesa de uma forma geral, inclusive os pés, limpamos a poltrona, inclusive os pés, o suporte de soro, inclusive os pés, a lixeira, a escadinha, a mesa de cabeceira que não tá aqui, o painel de riscos, o painel aqui de rede de gases. Nós fazemos a higienização de tudo e o pessoal da limpeza, além de lavar o chão, também lava as paredes. Então, a diferença entre a limpeza concorrente e a limpeza terminal é que a limpeza concorrente ela é mais superficial e ela é realizada diariamente. Já a limpeza terminal é uma limpeza mais robusta e é realizada a cada alta, óbito ou transferência do paciente daquele leito, tá? Já a limpeza imediata, então só para a gente fechar as 3 limpezas, ela é realizada a qualquer momento que eu tenha sujidade visível na superfície que eu estou ali em atendimento com o paciente. Então, como que é feita a limpeza? Como que é feita todas essas limpezas? A forma de limpar é a mesma. O que muda, eu mostrei para vocês, é o que será limpo, tá? Então, a limpeza, na verdade, é feita a desinfecção das superfícies das unidades e só deve ser realizada após a sua limpeza. Então, não é para eu passar álcool direto, é primeiro para eu higienizar com água e sabão e depois passar o álcool. Então, sabe-se que os micro-organismos são inativados pelo álcool e pelo cloro. Portanto, preconiza-se a limpeza das superfícies com detergente, seguida da desinfecção com uma destas soluções desinfetantes ou outro desinfetante padronizado pelo Serviço de Saúde, desde que seja regularizado junto à Anvisa. Então, não é para a instituição inventar um desinfetante que não tenha a aprovação da Anvisa, tá? Então, no caso de a superfície apresentar matéria orgânica visível, deve-se inicialmente proceder à retirada do excesso da sujidade com um papel absorvente, posteriormente realizar a limpeza e depois a desinfecção. Então, quando eu falo de limpeza, eu estou falando de passar água e sabão. Quando eu falo de desinfecção, estou falando de passar um produto químico, que aqui pode ser o álcool ou, como a gente está vendo, o cloro. Normalmente no hospital é o álcool 70%. Então, não adianta eu pegar uma superfície com sujidade e passar direto o álcool. Por quê? Porque eu não estou realizando a desinfecção daquele local. Então, primeiro é necessário que eu tire o excesso da sujeira, que eu limpe com água e sabão e depois realize a desinfecção com álcool a 70. E como que é realizada esta limpeza? Então, tá vendo aqui nesta foto que as meninas estão fazendo a higienização em sentido único. Deixei aqui para vocês, ó. Elas estão vindo da cabeceira da cama para a ponta da cama, em sentido único, assim como eu vou passar o mouse, ó. Chegou até aqui, volta, faz mais uma parte, volta, faz mais outra parte. Então, não é para eu ficar esfregando a compressa assim, é sempre em sentido único. Sobe e desce. Por quê? Realizando a limpeza em um sentido único, eu estou garantindo que eu estou tirando todo o micro-organismo de um local que está mais limpo para um local que está mais sujo. Então, na limpeza concorrente, eu vou realizar a limpeza de tudo que estiver em maior contato com o paciente, que seria
as grades da cama, o colchão, a mesinha de apoio, o suporte de soro, o painel de régua de gases que a gente toca a todo momento, sempre neste sentido único, do mais limpo para o mais sujo. Como eu vou saber o que é o mais limpo para o mais sujo? Eu sempre vou pensar de uma forma prática. Então, onde o paciente tem eliminação de fezes, não é da cintura para baixo, através do sistema urinário, do sistema gastrointestinal, então aquela região ali terá provavelmente mais sujidade. Então faz sentido eu iniciar a limpeza pela cabeça e não pelos pés, certo? Sempre que eu tiver uma superfície assim na vertical, eu inicio a limpeza de cima para baixo. Por quê? Porque aqui é onde eu tenho menor sujidade em relação aos pés. Então, sempre a ideia é essa, do mais superficial para o mais inferior, né? Do superior para o inferior seria mais ou menos do mais limpo para o mais sujo. Sempre seguindo o sentido único, ou seja, não esfregando como o mouse está fazendo aí para vocês, tá? A limpeza terminal. A mesma coisa. Qual é a diferença? Eu vou limpar todos os mobiliários e todo o ambiente. Então, veja, aqui tem duas pessoas, elas estão limpando a régua de gases, ela vai limpar toda a cama, ela vai limpar o pé desta cama, tudo vai ser higienizado, inclusive as paredes e o chão. Lembrando que os mobiliários, quem faz é o pessoal da enfermagem e o chão quem faz o chão e as paredes é o pessoal da hotelaria ou o pessoal da higiene. A técnica de limpeza muda? Não. Sempre em sentido único, do mais limpo para o mais sujo. Sempre respeitando a limpeza e a desinfecção. Então, limpeza sempre água e sabão. Passo primeiro água e sabão, depois eu passo um pano com álcool a 70%, que é um desinfetante. Ou qualquer outro desinfetante padronizado pela instituição. Bom, depois que eu realizei a limpeza do quarto do paciente, seja uma limpeza concorrente ou uma limpeza terminal, eu preciso deixar a cama adequada para esse paciente utilizar. E aí existem 3 tipos de arrumação de cama. Para vocês acompanharem no livro, tá lá na página 44 do livro. Eu vou deixar no final aqui também um vídeo que está disponível no QR Code do livro para vocês acompanharem o passo a passo da realização da arrumação da cama, tá? Mas basicamente é uma cama fechada, uma cama de operado e uma cama aberta. Então a cama fechada é quando eu realizei a limpeza terminal e eu não tenho um novo paciente ainda para vir para cá. Vai vir um novo paciente. Então, não existe um paciente nesse leito. Foi realizada a limpeza terminal, porque o paciente que estava aqui saiu de alta e, posteriormente, vai vir um paciente para cá. Mas esse paciente ainda não internou, por isso que é uma cama fechada, não tem paciente internado neste leito. A cama aberta é o contrário daqui. Aqui tem paciente no leito. Provavelmente esse paciente saiu somente para tomar banho. Vejam que o lençol, ele fica dobrado na diagonal, de forma que facilita a entrada do paciente aqui para que eu consiga cobri-lo. Então, a forma da cama, né, a forma que fica o lençol, ela facilita que o paciente seja acomodado no leito, tá? E a cama para operado é uma cama específica, com dobradura específica, tá vendo que aqui, ó, o lençolzinho está enrolado para que fique mais fácil ainda para que o paciente que acabou de sair de uma cirurgia, por isso que é cama para operado, né? Ele acabou de sair de uma cirurgia, então é para que facilite ainda mais a acomodação desse paciente, fique fácil desenrolar este cobertor e cobrir o paciente. Vejam que tem a mais aqui, ó, um lençol na cabeceira ou uma fronha ou uma toalha, né? Que é colocada aí para caso o paciente tenha refluxo gastrointestinal. Então, se o paciente vomitar, tiver náuseas ou vômitos, se ele chegar a vomitar, eu não sujo a cama inteira, ele vai sujar somente esse forro, o que facilita somente esse forro aqui ser trocado. Aqui também, se ele tiver algum dreno, fezes, urina ou qualquer outro material orgânico, né, advindo da cirurgia, este forro serve
Este forro aqui serve para isso, para evitar que os lençóis de baixo sejam sujos e aí facilite a troca para nós aqui, favorecendo com que o paciente não fique molhado por muito tempo. Então, os 3 tipos de arrumação de cama são cama fechada para pacientes que foram embora de alta, então não tem paciente internado. Cama aberta, o paciente está internado e a dobradura da cama muda para facilitar a acomodação do paciente. A cama de operado, que também muda a dobradura do lençol para facilitar ainda mais a acomodação desse paciente. Então, eu vou deixar para vocês um vídeo depois daqui, para que vocês vejam como é que é realizada a arrumação dessa cama na prática. A equipe de enfermagem é responsável por organizar o leito para o paciente. As camas têm diferentes arrumações, dependendo do tipo de atendimento a ser realizado. A seguir, veremos os principais tipos de arrumação de cama. Com as mãos higienizadas, estenda um lençol na cama. A cama deve ter sido previamente limpa. Prenda o lençol levando o tecido para baixo do colchão. Esse é o passo mais básico da preparação do leito e deve ser realizado em todas as demais arrumações. Cubra a cama novamente com um lençol. A arrumação de cama aberta acontece quando o leito está ocupado pelo paciente que se locomove ou aguarda sua chegada. Observe que a dobradura na diagonal facilita o acesso do paciente à cama. A cama fechada é realizada para quando o leito está vago até que um novo paciente ocupe. Esta é a arrumação típica de uma cama, com o lençol preso nas duas laterais da cama. A cama de operado é preparada para quando o paciente é encaminhado à cirurgia, para aguardar seu retorno do centro cirúrgico. Repare que as dobras realizadas no lençol dão acesso total à cama, fazendo com que seja possível que o paciente possa se cobrir facilmente. A cama aberta para acamado é ocupada pelo paciente impossibilitado de se locomover. A dobradura na diagonal é realizada para promover conforto ao paciente, que consegue movimentar o lençol conforme o desejado.